Há dores que não nascem no corpo, vêm do invisível, de um lugar que a mente não alcança, mas o coração sente. Às vezes chamamos isso de depressão, mas e se for a alma tentando falar? E se for a mediunidade pedindo passagem? Quando a luz interior perde o caminho, o mundo perde a cor. O corpo pesa, a vida parece distante. Mas, mesmo no silêncio, há movimento, algo dentro de nós tentando lembrar quem somos. Hoje a gente vai atravessar juntos esse território onde o espiritual e o emocional se encontram, onde o sentir demais pode adoecer, mas o compreender o próprio dom pode curar. Porque talvez a depressão não seja o fim, né? Talvez seja só o chamado da alma pedindo para você voltar a viver. Alessandra, o que que você acha que acontece energeticamente quando a desconexão se instala? Essa desconexão. Eu acho que a alma, né, ela começa a se afastar, né, a se perder da sua personalidade, né? Você falou ali, né, de que quando a luz interior perde o caminho, né, o mundo perde a cor. Né? Então, e é bem isso, assim, a pessoa, ela acho que vê tudo cinza, né? Ela não vê um mundo colorido, né? Ela acaba vendo tudo nublado, e aí com isso ela não consegue enxergar nem mesmo a beleza da vida, né? Nem as coisas boas, não consegue ser grata, né? Porque aí surge uma sensação de vazio, de desânimo, uma perda de sentido total, né? A pessoa não vê o sentido na vida, o sentido nas coisas, né? E aí isso tem um impacto muito grande, né, energeticamente, porque o campo vibracional da pessoa ele se contrai, né? Ele se contrai de uma forma que é como se fosse um apagão, né? Um apagão da luz interior. A pessoa ela não emana, né, aquela energia vital que nós encarnados, né, seres espirituais normalmente emanamos, né? Nossa aura, né? Então a gente não costuma falar, né, daquela pessoa que tem a aura apagada, né? Então é exatamente isso que acontece, né? Então o sistema energético, ele é como se ele entrasse num colapso vibracional. Né? E para quem gosta, né, dessa tema, por exemplo, de chakras, né, os chakras superiores, eles continuam captando o espiritual, mas os chakras inferiores não ancoram essa energia, né? E aí você perde toda essa vitalidade. Então a pessoa ela fica como se estivesse no ar. Né? Ela não consegue concretizar, realizar as coisas, né? Então ela pensa demais, sente demais, mas ela não tem força para agir, né? Então ela perde a capacidade dela de reação e como a gente pode falar, de realização, né? De fazer, de executar as coisas, né? Então, a energia fragmental, ela simplesmente se fragmenta, né? Então, aí vem o cansaço físico, o sono excessivo, ou, por outro lado, a ausência de sono, né? A pessoa começa a ter insônia. Então, tudo isso impacta demais a vida da pessoa, né, Chan? É, porque vamos pensar disso tudo que você está falando, desse campo energético, né? A pessoa, nós sempre começamos a sentir pelo corpo físico, né? Uhum, É aonde sim. esse campo energético vai atuar primeiro, né? Porque vem também do nosso emocional, né? Então, conforme você está vendo, né, que você falou, perde o sentido da vida, né? Tem um desânimo, uma falta de sono que não dorme bem, não tem vontade de levantar. Então, são coisas físicas, mas que vêm refletindo de algo interior que não está legal, né? Que não está sendo é, esse vazio, né? Algo tem que ser preenchido e a pessoa sente que não tem nada que faça valer a pena, né? Esse levantar todo dia, esse ir para a vida, né? Então você vai ficando nesse vazio e a dor vai vindo para o corpo, as sensações vão vindo para o corpo, mas a gente quer trazer mesmo esse olhar aqui, né, de que isso vem desse campo energético, né, que algum lugar em você está apagada a sua luz, né? Em algum lugar você está precisando achar em você esse interruptor,
e acender a sua luz interior, né? A sua luz que vai se conectar a algo maior, né? A algo que vá fazer de verdade sentido para você, né? Porque a mediunidade não tem isso, é um campo sensível, né? Você tem vários tipos de percepções mediúnicas, né? E tem muitas pessoas que têm um excesso de sensibilidade. Então, em qualquer lugar que ela entra, ela sente a vibração no corpo, ela sente desconforto físico, de verdade, né? Se a pessoa começa a contar alguma coisa ruim e tal, ela começa a sentir ansiedade. Então, é uma hipersensibilidade nesse campo mediúnico. E quando ela não sabe disso, né, dessa sensibilidade, ela vai absorvendo tudo. Ela vai absorvendo para o corpo físico dela. E aí se mistura. Imagina se eu já estou achando que a minha vida não está mil maravilhas, né? Vamos lá, um adolescente que está ali buscando uma profissão, que a gente sabe o quanto é difícil escolher uma profissão, já com esse campo hipersensível, né? Com essa absorção, né? Do emocional, que vai entrar em contato com outros adolescentes que estão vivendo a mesma dor. Então, essa hipersensibilidade vai aumentar no corpo, né? E aí vai para onde? Pode ir para uma bebida, né? Pode ir para as drogas, pode ir para o excesso de, nesse caso, né? Toda essa captação, ele vai devolver de alguma maneira. Tem pessoas que devolvem quietas, silenciam, dormem, se isolam. Cada um vai ter um jeito de trabalhar, né, essas captações. O fato é que a angústia vai aumentar, né? As dores no peito vão aumentar e tudo vai aumentando se você não for nessa direção de percepção que isso, uma parte é sua, outra parte é do campo que você está absorvendo. E a gente fala sempre aqui em frequência, e tudo tem frequência, né, Lê? Se você Exato. está tendo essas sensações no corpo, né? Essas emoções que você não está conseguindo expressar, mas o teu corpo está ali captando, e vamos dizer que ele está até quase chorando, ele está implorando para que você olhe para isso e perceba, né, esses movimentos. Porque aí você vai achar um meio de entrar em contato e fazer movimentos, né, para ele parar de chorar, seu corpo parar de chorar, né? Então, a depressão, muitas vezes, ela é vista como um mecanismo de defesa da alma. E tudo isso, né, todas essas sensações, essa hipersensibilidade, é uma fronteira energética que se enfraquece, né? Imagina lá o aura, né, o seu campo, ela vai enfraquecendo e essa energia externa, ela vai entrando. Então é como se você fosse uma esponja, né? Você vai absorvendo esse externo cada vez mais. A esponja, quando você molha, ela vai ficando encharcada, ela vai crescendo. Aqui você vai crescendo do externo, do que você está captando, né? E aí vai misturar tudo com o que você está sentindo. Por isso que vira uma grande bagunça, né? Você não sabe o que é seu, você não sabe o que é do outro, o que é do campo. É, é muito difícil quando você está nesse ponto, né? Em que você não sabe o que é seu e o que é do outro, o que é de fora. E aí a gente pode entender que a depressão ela é vista como um mecanismo de defesa da alma, né? Do seu campo emocional. É como se fosse um modo pausa, né? Que você dá ali um pause e para você parar e observar o que é seu, que eu acabei de falar, o que é seu e o que não é. Para quê? Para que você possa reorganizar, né, essa energia, dar limites até aqui pode, até aqui não pode. Ah, isso aqui é meu, não, isso aqui não é meu, eu não quero, né? Então é estabelecer esses limites, né, Lê? É muito importante isso. Sim, a gente pode falar, né, Chan, que isso tudo é um desalinhamento entre a mente, o corpo e o espírito, né? Ou a mente, a emoção, né? O teu corpo emocional e o espírito, né? Porque daí a mente, ela tenta controlar, né? O emocional, ele quer sentir e o espírito quer fluir. Então, cada um, né, quer cumprir com a sua função, mas eles não estão alinhados, né? Então, essa incoerência energética ela gera um campo de ruído interno. Então, como resultado, né, você vai ter o quê? Uma desconexão, né? Uma desconexão com você, com a tua essência, com o teu eu, né? Você vai ter muitas dúvidas, né? E uma sensação de não pertencimento, né? Porque você vai estar totalmente desconectado de tudo. E aí
tudo aquilo que você olha, né, que você escuta, você não consegue se conectar dessa maneira saudável. Você só absorve, né, como a Xia estava falando, para o seu corpo, você sente, mas você não conecta, porque não é isso que o teu espírito quer, né? Então ele quer que você esteja alinhado, que você esteja equilibrado. Só que você se conecta com tudo isso de maneira desequilibrada, né? Absorvendo para o seu corpo. E aí começa, né? Todo esse desequilíbrio, né? E aí a dor começa a se tornar ali uma linguagem, né? Ela começa a se tornar uma forma do teu corpo gritar, do teu corpo pedir ajuda, né, Chan? De socorro, né? Isso, pedido de socorro, exatamente. Então, aí você é realmente convidado para fazer esse realinhamento, né, para você começar a perceber o que está de errado, né, para você poder se reequilibrar, né, se conectar com o seu corpo, com sua mente, com o seu espírito e voltar a ter esse elo, né, que é essencial, né, para todos, para ter uma qualidade de vida, né? Então, tudo isso ele pode ser muito ruim, lógico, com certeza é. Né, os sintomas, a pessoa sente realmente. Então, e o interessante, né, vamos dizer assim, o engraçado é para quem está de fora, acha que não precisa, não é para tanto, né? Que não precisa de tudo aquilo, que a pessoa às vezes está sendo Uhum. ingrata, que a pessoa não está conseguindo reconhecer o que ela tem de bom. Só que é exatamente isso, gente. A pessoa ela realmente não vê, ela não consegue enxergar. Mas não é porque ela quer, não é uma questão só de vontade, de força de vontade. Ela realmente não consegue. E por isso que é necessário essa ajuda, né? Só que pessoa ela precisa estar aberta, né? Ela precisa querer essa ajuda, ela precisa buscar essa ajuda para que a gente consiga entrar, né, digamos, né, na frequência da cura e a pessoa consiga absorver tudo isso, né? Então, mas todos esses sintomas e essas dores é o início do processo, né? É o início do despertar para que a pessoa busque a ajuda e se abra, né? Então, a depressão ela é como um ponto de retorno e não como castigo, né? Então ela grita para que você consiga voltar para você mesma, voltar para o seu espírito. E não é um castigo, né? Então a gente vê sempre muito como as consequências, mas a gente não olha que tudo isso tem um motivo para acontecer. É a alma chamando, né, Xan? E tem uma coisa bem importante disso que você está falando, que a gente aqui não está falando da boca para fora, né? Uhum, Porque dentro da nossa área, né, dentro do espaço humanidade, nós encontramos diversidade mediúnica, né? uhum, Muitas pessoas com vários tipos de mediunidade. E muitas chegam até o espaço humanidade, chegam para fazer o curso de humanoterapeuta exatamente com essa dor do vazio, com a depressão, com a falta de sentido, né, com essa apatia, falta de vida, né? Porque é exatamente isso, é a falta de vida. Nada brilha nos olhos, porque tá tudo misturado, como a gente está falando, né? Não sabe o que é. A dor é tão grande que ela só sabe que ela tem algo que está errado. Mas a família já ajudou, a família já incentivou, a família, que nem você falou, já falou para que não tá ingrata, já aconteceu de tudo. E a pessoa, quando chega aqui, ela começa a estudar, né, para uma espiritualidade sem religiosidade, isso vai se ampliando, isso vai abrindo, né, os olhos da pessoa, vai abrindo uma possibilidade. Ela vai entendendo o que ela sente, vai ganhando consciência e a transformação começa a acontecer. Não é da noite para o dia, porque é um processo de autoconhecimento, de consciência que cura, né? Então, quanto mais eu vou ganhando consciência do processo que me faz sentir esse vazio, né? Eu vou ganhando consciência de como trabalhar, como dar esse limite energético do que é de fora e do que é meu. Eu vou ganhando musculatura energética, que a gente fala, a gente vai se ampliando, né? Vai voltando, tirando a água da esponja, a gente vai deixando a esponja de novo e ficando sem água, você vai se ampliando de dentro para fora, não mais de fora para dentro, que é o processo esponja. E aí você vai se fortalecendo, se curando e podendo curar, usar o seu potencial para
curar outras pessoas, ajudar outras pessoas a encontrar também o seu caminho, porque hoje a gente está falando de depressão, mas a gente já falou de fibromialgia, a gente já falou de ansiedade, né? E de tantas outras coisas aqui no canal, que tá cheio de vídeo aí que você pode assistir. Vai lá, aproveita, né? Já dá uma olhada em tudo que a gente tem. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. A gente vai adorar ter você aqui, né? Compartilha esse vídeo se você está gostando, está com a gente até agora, é porque interessou, já aproveita aí e compartilha ele com mais pessoas, tá bom? Já finalizando, né, Cher, então, eu acho que quando a gente consegue perceber isso, né, a gente entende esse processo, né, então a gente percebe que não é o espírito que abandona o corpo, né, então quando a gente fala, olha para a pessoa e percebe essa falta de vitalidade, né, como você trouxe, a pessoa está sem vida, mas não é porque o espírito abandonou, né, mas é sim porque o corpo é que não esquece de sustentar esse espírito, né? Uhum. Às vezes esquece de estar perdido em relação a propósito de vida, a missão, né? Então, é sempre importante buscar, né, esses caminhos de reconexão energética e espiritual, né? Porque a cura, ela começa quando a alma encontra a morada, né? Quando ela encontra propósito. Então, reconectar-se com o corpo é permitir, né, que essa energia desça e se estabilize. Então, a gente tem algumas práticas simples até para fazer isso. Por exemplo, a respiração consciente. Se você parar uns minutinhos, né, fechar os olhos, fazer uma respiração pausada, lentamente, isso você já consegue começar a conectar o teu espírito ali no teu corpo, né? Você já começa a conseguir fazer esse realinhamento, né? E quantas vezes a gente está nesse dia a dia corrido, né, fazendo diversas atividades, né, durante o dia, ou sem vontade de fazer nada, mas com a mente extremamente pensante, né? O corpo para, mas a mente não para nunca. Né? Ela tá ali extremamente acelerada. Você tá sem vontade, mas a mente tá ali te falando, porque você tem que fazer aquilo, porque você não sei o quê, porque isso, porque aquilo, e daí você sente culpa, você sente um monte de coisa, e aí você não tem nem o tempo, né? Ou não consegue nem fazer essas pausas de respiração para acalmar um pouco essa mente e sentir, né, esse espírito que habita o seu corpo, né? Então, é super importante isso, né? Além de toque, né, de massagem, caminhada, yoga ajuda muito. Nós temos uma professora de yoga que é excelente, Uhum. né? A tomar banho de rio, de mar, né? O mar tem um sal grosso ali também que ajuda. Banho de cachoeira, super revitalizante, super, né, energizante. Então, ter contato com essa natureza. Então, muitas vezes a pessoa não vai ter vontade, mas tem que, digamos, fazer um esforço. Né? E começar devagarinho, né? Vai um dia, vai outro, até tornar aquilo ali de repente um hábito, né? Porque aí as coisas começam a entrar nos eixos, você começa a sentir melhor, né? E aí a se sentir melhor. Né? E aí eu tinha falado sobre a questão de culpa, né? Então, uma coisa muito super importante não fique se culpando, se julgando, né? Então, acolha o que você está sentindo. Acolha e procure transformar essa dor numa linguagem, né? Então, porque se a depressão é represada, ela piora, né? Então, você precisa sentir, né, aquilo. Então, sinta essa dor, sinta tudo aqui, essa tristeza, sinta, né? Deixa essa emoção fluir e procure, mas sinta, mas de uma maneira que isso vá se esvair, né? Você sente e ela solta, sai, né? Então deixe isso, porque esse sentir ele é necessário. Então dê nomes para isso, né? E abra o espaço para poder aí se conectar com o seu campo emocional, né? E poder dar espaço para outras emoções entrarem. Né? De repente, outras emoções positivas, né? Como gratidão, como alegria e felicidade, enfim, né? Só é importante pontuar, né, que você vai conseguir sangrar, deixar sentir essa dor se você estiver sendo assistida por um Sim. terapeuta, fazendo uma terapia, né? Porque sozinha você vai ter mais do mesmo,
muitas vezes, porque você não está identificando esse externo. Por mais que você agora tenha consciência e perceba, o que você vai fazer é difícil e você está tão acostumada, o bloco de energia, esse campo já está te comprimindo tanto, a esponja está tão encharcada que fica difícil você saber por onde começar. Então, é importante, sim, pedir ajuda, né? Ir no encontro, né? De sanar, de curar, de entender, de compreender. Então, a ajuda é, vou fazer um curso, humanoterapia está aí, um curso de radiestesia, um curso de psicanálise, né? Vai buscar o conhecimento, fazer um curso Ah, sobre isso é entender sobre importante. mediunidade. Você vai Uhum, fazer um movimento para começar a abrir uma janelinha. Então, o movimento ele precisa. Você não vai conseguir tendo mais do mesmo. Isso eu acho que é muito exatamente. importante falar, né? Porque se você tá olhando da mesma forma você vai estar olhando sempre. Você tem que ter um formato diferente, uma luz, né? Uma portinha que se abre para que você possa realmente fazer um movimento melhor, né? É isso aí. Lembrando, né, que tudo que nos fere também nos revela, né? Então a sua maior dor pode se tornar a sua maior força, né? Quer Perfeito, Xan. completar, Lê, para a gente finalizar? Não, perfeito, é isso aí. Acho que a gente encerra com essa frase, né? Sua maior dor pode se transformar na sua maior força. Então, muito obrigada por você ter assistido, né? Fica aí com a gente, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, que isso nos ajuda a levar essas informações para o maior número de pessoas, tá bom? Então, muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Obrigada, Tchau, Xan. tchau, Tchau, Lê. tchau.